Ao vivo? Aos vivos! E a cores! E se mexendo só um pouquinho ainda, viu? Meu muito boa tarde para o terceiraço da tarde. Terceirandos, nem zandos. Você que está concluindo o ensino médio, meu muito boa tarde. Tio Flávio Coelho da área das histórias. Deixa eu ver, estamos com a galera lá da cidade de Isaías Coelho, da Escola Luiz Ubiraci de Carvalho. Deixa eu ver mais. Baixa Grande do Ribeiro, alô BGR. Alô Jacobina, rapaz, chegando em Petrolina. Antes tem Paulistana, claro. Jacobina do Piauí. Baixa Grande do Ribeiro, professora Lafayette. Pimenteiras, alô você de Pimenteiras de Baixa Grande do Ribeiro, meu muito boa tarde. Alô Erquinha, você de Juazeiro do Piauí. Alô você de Juazeiro, alô você de Jacobina, rapaz. Jacobina, região do Sertão ali. E pertinho de Jacobina tem Betânia, se eu não me engano. Depois de Jacobina tem Patos e depois de Patos tem Paulistana, já no rumo do Pernambuco e da Bahia. Fica em cima da chapada, viu? Em cima da chapadinha, viu? Vamos lá. Memória boa, é verdade, viu? De vez em quando eu lembro, viu, Erquinha? De vez em quando eu a lembro, viu? Mas eu sei que você é de Juazeiro, Petrolina, Juazeiro. Todas duas eu gosto, só coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, adoro Petrolina, eu gosto. Mas é Juazeiro do Pi. Eu comi joá demais quando era menino, viu? Tio, não é possível. Comia demais. Amanhã só dizia, meu filho, não engula o caroço. Não, viu? É só pra pegar aquela massazinha de dentro, viu? Ele ficava disputando com as cabritinhas. Sai daqui, que é meu esse joá grande. Eita, rapaz. De boa na lagoa, né? De boa na lagoa. Ah, meu amigo Dutra. Eurico Gaspar Dutra. E o Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. O Piauí na era populista, de boa. Tio, não é pra comer não, viu, tio? Não, a gente tira a casca ali do joá e você fica mastigando ali a massazinha do caroço, né? Um caroço grande. Não pode comer o caroço, não. É um caroço grande. Eita, povo. Vamos pegar aqui a canetinha. Vem cá, minha filhota. Vamos passar aqui. Aí eu venho lá das Cambroengas do Sertãozão, menino. Lá das Cambroengas do mato, viu? Lá das Cambroengas do mato. É o populismo, que eu acho que inclusive na semana passada nós já demos uma pincelada. Eu não lembro se nós entramos no meu amigo Dutra. E o Piauí, nesse cenário a nível nacional. Então nós vamos conceituar, vamos analisar o fenômeno do populismo. Vamos ver se há um neopopulismo à luz da historiografia brasileira. E, claro, apontar as principais medidas durante a gestão do meu amigo Dutra. Ali no Maranhão tem uma cidade em homenagem a ele, o presidente Dutra, de boa? Hoje também com umas questõezinhas, notadamente umas questões para a gente se deliciar com essa temática da história do Brasil, galerinha. Vou passar. Tá aí, o presidente Dutra foi aos Estados Unidos, tá aqui ele, ó, esse velhinho gostoso, rechonchudo, de boa. Esse cara vai voltar ao cenário nacional. Voltarei nos braços do povo. A Copa de 50 foi no Brasil, o famoso Maracanaço. De boa? Foi uma fase de democracia, com liberdade de expressão, de opinião, política, comícios, manifestações, passeatas. Uhul! É uma primeira experiência nossa democrática de verdade, viu? Galera da Escola Severo Rocha, Unidade Escolar Severo Rocha, lá em Jacobina.
jacobina. Coloquei os partidos aí, você está vendo os partidos principais. Nós vamos fechar daqui a pouco esse cara aqui, apesar de a Constituição garantir um leque de liberdades, inclusive liberdade política, mas o Partido Comunista vai ser posto na ilegalidade. Passando aqui o slide, é essa fase da história que nós estamos analisando, ó. Esse período aqui é uma experiência de 19 anos, vamos botar 2 décadas. De 2 décadas de democracia, que vai da queda do Vargas, que era um ditador, e vai até o 31 de março de 64, quando inicia o regime militar. O país fica sob o governo de generais presidentes por 21 anos. De boa? Vamos passar. Olha os partidos, galerinha, olha os partidos. Eu tenho que saber os partidos, você tem que ter uma noção geral deles. A UDN, o Partido dos Ricos. O Partido dos Bacharéis. Dos profissionais liberais. Olha, vai ter deputado da UDN, que vai ter o pensamento tão elitista na época, tão elitista que dizia assim, olha, o voto de uma pessoa com curso superior deveria ser multiplicado 5 vezes. Caramba, velho, teve gente que disse isso? Teve. Propôs isso. Então, vai ser um grupo político anti-Getúlio, e vai ser chamado de entreguistas. Entreguistas à medida que eles defendiam o princípio econômico liberal, de liberdade, de abrir o comércio, de permitir as bugigangas norte-americanas entrar no país. Basicamente, com grupos comerciais ligados ao comércio internacional, de boa. O PSD vai ser um partido de centro. Eu costumo brincar que vai ser aquele grupo que dança conforme a música, mas principalmente composto de ex-interventores que haviam sido beneficiados durante a ditadura do Estado Novo. Perfeito? PSD, Partido Social Democrata. Aí você tinha o PTB, é o partido do Vargas, do GG. Aqui vai aglutinar muitos que foram muito beneficiados no Estado Novo, mas além deles, os varguistas, os que defendiam o nacionalismo, o estatismo, o trabalhismo, como por exemplo, trabalhadores urbanos, populares dos centros urbanos, olha aí, galerinha. E o Partido Comunista, o partidão, viu? Deixa eu ver se dá para botar aqui. O Partido Comunista. Ah, não, velho. O Partido Comunista Brasileiro, notadamente, eu tentei botar aqui de outra cor, não deu certo, não. O Partido Comunista vai ser uma esquerda de verdade, que propunha uma revolution, mas que nunca, never, do verbo jamais, vai ter chancha de chegar ao poder. E o nome principal vai ser o eterno comuna brasileiro, o Luiz Carlos Prestes. Aí, além do Prestes, um grupo de intelectuais, de artistas, de esquerdistas que você tinha, sonhando com uma revolução agrária, com a revolução na educação e etc. De boa? Visto isso, essa primeira experiência foi uma fase onde as lideranças carismáticas se projetaram na política nacional, mas que nós tivemos eleições conforme previa a Constituição, ocorridas de 5 em 5 anos, eleições presidenciais. De boa? Está aí a República Liberal Populista, que é uma experiência democrática. A nossa primeira experiência democrática, viu? Notadamente de 64
ao ano de 85, é o regime militar. O povo brasileiro não votava para presidente, não escolhia o governador. Aí voltamos a ter de 85 para 2022. Uma linda experiência. Democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar, vem libertar. E lembrar que de 45, de 30 a 45, tinha sido a ditadura do Vargas. Aqui também é outro período autoritário. Duas fases autoritárias. De boa? Populismo, República Liberal Populista. Olha, o populismo é uma forma de fazer política característica da América Latina. América Latina, então não é exclusivo nosso, viu? A América Latina no seguinte contexto, galerinha. O contexto de acelerado processo de urbanização, provocado pelo êxodo rural, e pelo processo de industrialização. É comungado. Industrialização caminha junto com a urbanization. De boa? Tio, lembra para nós aí o que foi o queremismo, ou o movimento do queremismo. Lembra sim, Ariquinha? No ano de 45, no início do ano, de janeiro para fevereiro, o Vargas anunciou eleições presidenciais para o final do ano e eleições para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, deputados e senadores que seriam os autores da nova Constituição, haja visto que a Constituição vigente era a Constituição que dava extremos poderes ao Vargas, a polaca, e precisávamos substituí-la. Então, nós vamos ter os candidatos homologando as candidaturas. O Dutra, foi o Eduardo Gomes. E nesse cenário, nasceu no meio do ano, bem no meio do ano, deixa eu botar aqui de azulzinho, ó. Nasceu no meio do ano o movimento do queremismo. Queremos uma constituinte com Getúlio. Ah, papai! Queremos que o governante elabore a próxima Constituição. Queremos que o Vargas continue no poder e elabore a próxima Constituição. Absurdo! Então, o queremismo ganhou adeptos no PTB, nos comunistas, impopulares. Mas, evidentemente, que não dava para o Vargas elaborar a nova Constituição. Ele já tinha feito duas. A de 34 e a de 37. Então, o movimento chamava Queremos uma Constituinte com Getúlio. Mas a Constituição vai ser feita em 46, sem o Getúlio elaborar ela. Na realidade, ele até nem votou para fazer a Constituição. Esse é o chamado movimento do queremismo. Mais uma vez, queremos uma constituinte com o GG, mala. E o Vargas alimentou esse movimento, né? Que ele não era besta, já vem pensou, se colar, colou. Vamos voltar para o populismo? Populismo é lideranças carismáticas e emotivas. Que andam nos âmbitos populares, nas feiras populares, andando de cavalo, comendo sanduíche, comendo cuscuz com ovo, cafezinho, um copo de extrato de tomate, como se fosse de origem popular, como se fosse pobre, como se fosse pobre. E ele mantém um contato direto com o seu público, ele tem um carisma, ele consegue ter uma penetração no seu público. Inclusive, os políticos populistas são muito maiores do que o seu partido. Partido é só um elemento que você tem que utilizar legalmente, mas, no geral, os políticos populistas estão acima dos partidos. Nem precisa deles, você pode até mudar de partido a hora que quiser. Eita, rapaz, então você
falava de um Juscelino Kubitschek. Quem é que lembrava que o JK era do PSD, galerinha? Você falava num Getúlio Dornelles Vargas. Ninguém lembrava muito que a importância do Vargas era por causa do PTB. Não. Igual a importância do Juscelino não era por causa do PSD. Jânio Quadros vem aí, lelê. Jânio Quadros vem aí. O Jânio mudou de partido 25 mil vezes na vida. Mas não se votava no partido, votava-se no Jânio. No Jânio, que ele criava um vínculo emotivo com o povo, desmaiava, chorava, se fazia de coitadinho, jogava talco no terno para dizer que era caspa e ele era como o povo. Ah, papai! Qualquer semelhança com o que você vê nessas eleições, a nível nacional, a nível estadual, não é mera coincidência não, viu? Meio que desconfie, viu? É bom a pulga atrás da orelha, viu? Um político que você nunca tinha visto aí na sua região, nunca nem tinha falado com o povo e agora tá lá no meião, velho. Eita, rapaz. Isso é populismo, viu, galerinha? No geral, há um discurso que vai ao encontro do interesse do seu público. De boa? E, evidentemente, isso é uma forma de angariar votos, de aliciar os grupos sociais manipulados e legitimar esse grupo no poder, esse político, essa liderança no poder. E para fechar, isso é só o conceito, viu, galera? A prática ela é muito mais bonita, ela é muito mais profunda, é muito mais verdadeira. Viu? Eita! E para último, para fechar, galerinha, olha, geralmente os políticos populistas, eles trazem um discurso que vai ao encontro das ideias nacionalistas. Existe nacionalismo econômico, existe nacionalismo patriótico, cuidado, viu? Nacionalismo econômico, você pode dizer que é uma espécie de protecionismo. E nacionalismo patriótico é diferente, viu? É diferente. Perfeito? Está aí uma espécie de conceito para populismo. Tio, tivemos exemplo de populismo em outros países da América Latina? Pergunta clássica. Tivemos, na mesma época que o Vargas emergiu aqui e criou essa forma de fazer política, na Argentina, Juan Domingo Perón, o famoso peronismo. Peronismo. E quem já ouviu a história da Cristina Kirchner, essa que teve o atentado agora recente, ela é meio que uma herdeira do peronismo, viu? Da forma de fazer política próximo às massas, como se fosse defensores dos interesses das massas. De boa? Juninho Bill, meu rei, meu príncipe, meu gato, deixa R$1 aí na tela, per favore. De boa na lagoa, de boa na lagoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui
os nossos presidentes nesse intervalo de experiência democrática. O Dutra vai ser eleito democraticamente em 45. O Vargas vai ser eleito democraticamente numa eleição em 50. Então você está vendo que as eleições vão ocorrer exatamente no período que foram programadas. O Vargas abreviou o governo dele em 54, nós vamos ver na próxima semana o porquê. Em 55 nós tivemos eleição presidencial, o Juscelino ganhou, o mandato era de 5 anos. Em 60 tivemos eleição presidencial, o Jânio ganhou, só passou 7 meses. O Jango estava em viagem diplomática à China comunista. Ao retornar, assumiu com poderes limitados, depois assumiu a presidência com poderes completos e deveria sair do poder em janeiro de 66. Haja vista que a eleição presidencial era para ocorrer em 65. Mas em 64 começou o regime militar. De boa? Tá aí os nossos presidentes durante essa experiência que a gente está tendo aí de democracia. Primeiras eleições, olha aí, galerinha, tá aqui marcado o meu amigo Dutra, general do Exército Brasileiro, o Eduardo Gomes, brigadeiro da Aeronáutica, o Iedo Fiuza, um comuna no lugar do Luiz Carlos Prestes, e o resultado das eleições foi que o Vargas apoiou o Dutra e o Dutra ganhou as eleições. Como assim, professor? Foi sim, ó. Quem lembra, o Getúlio Vargas, aqui é a aliança, ó, aliança. O Dutra é do PSD, e eu estou botando a aliança PTB, porque o Vargas, depois que foi afastado da presidência em outubro, declarou apoio ao Dutra. Ah, papai! Sabe como é que o Dutra fazia o final da campanha dele? Ele disse. Quem disse? Ele. Se ele disse que ia votar no Dutra. Se ele disse que ia votar no Dutra, ele arrebanhava milhões de votos. E claro, o brigadeiro Eduardo Gomes vai ser o candidato da UDN, vai perder as eleições, mas em homenagem a ele, até hoje a gente chama aquele docezinho de chocolate com granulado, o doce do brigadeiro, ou o doce de brigadeiro. Vote no brigadeiro, que ele é bonito e solteiro. Ah, papai, massa. As campanhas sempre são lindas, viu, galerinha? As campanhas presidenciais sempre são lindas. Olha a curiosidade, ó. Olha essa fotografia de 1938. O Vargas tinha acabado de implantar a ditadura do Estado Novo. Olha quem está aqui. O ministro da Guerra era o Dutra. Ah, o ministro da Guerra do Vargas era o Dutra? Era, galerinha. Olha ele aí, ó. Tá aqui o Dutra e tá aqui o GG, ó, nessa fotografia de 39. Nessa de 40, olha, eles estão no mesmo palácio, chama Palácio do Catete. Ah, papai. Tio, o Dutra tinha sido ministro da Guerra no governo do Vargas? Tinha. De boa na Lagoa. De boa na Lagoinha, galerinha. E agora o Dutra é o candidato a presidente da República. E o principal oponente do Dutra era outro militar. Então, para você ver como, vamos dizer, egresso da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas estavam com um know-how muito grande, a ponto que os dois principais candidatos eram candidatos militares. Ah, essa charge da Folha da Manhã, ela é espetaculosa, viu, velho? Espetaculosa. Coisas esquisitas. Porque no dia 29 de outubro de 45, o Dutra e outros militares meio que depuseram Vargas, expulsando Vargas de dentro do Palácio do Catete. E no mês seguinte, o Getúlio Vargas está dizendo, ó, esse é o meu candidato, votai nele. Ah, papai, ele não está com vestes presidenciais, ele está com vestes gaúchas. Um gaúcho, tchê,
está anunciando o apoio ao Dutra? Não teve como. Nas eleições eu acho que foi 2 de dezembro, nem lembro. Nas eleições de dezembro, o Dutra venceu. Olha o resultado aí, ó. Ah, papai, ele vence no Brasil, mas aqui no Piauí, ó, quem ganhou foi a UDN. Quem ganhou foi a UDN. Foi o brigadeiro Eduardo Gomes. De boa? É, galerinha. Tá aí o resultado das eleições presidenciais de 45. Vamos passar. Tá aí o Dutra assumindo a presidência nessa fotografia aí da revista Carioca. Dutra, o novo presidente do Brasil. Massa, assumindo aí em janeiro de 46. Perfeitinho. Aí a Constituição de 46, olha. Aí a Carta de 46. Eriquinha, o movimento do queremismo queria que o Vargas estivesse no poder até a elaboração dessa Constituição aí, olha. Já vou lhe dizer que entre essa e a atual é a Constituição Cidadã de 88. Essas duas são as mais democráticas, a que garantiram mais liberdades aos brasileiros. E entre elas duas teve a do regime militar, ó, a de 67, que evidentemente limitou certos direitos dos brasileiros. Então, estou dizendo para você que as duas mais democráticas é esta e esta. De boa! É uma república federativa, é um Estado laico, o presidente da república era eleito para um mandato de 5 anos, votava-se em separado para presidente e para vice-presidente. Eu acho que deveria ser hoje do mesmo jeitinho, viu? Que às vezes você vota no vice sem querer, velho. Às vezes nós votamos num vice sem querer, o cara vai só de carona com o outro, né? Voltava os 3 poderes, o Congresso, bacaninha, voto direto, secreto e feminino. Vou lhe dizer quem foi que essa Constituição incluiu como eleitor. Incluiu. Nenhuma outra permitia que os analfabetos pudessem votar, mas a Constituição atual permite. E nenhuma outra permitia que militares de baixa patente pudessem votar. Mas essa permite, galerinha. Essa permite. Votar e ser votado, viu? Votar e ser votado. Manteve as conquistas da CLT, isso foi uma conquista do PTB e do Partido Comunista, como também uma conquista ao direito de greve e outros elementos que a Constituição estabelecia. De boa? De boa na Lagoa, deixa eu ver, Jairla da Vera Silva, lá em Isaías Coelho. Meu amigo Alain Everton, Jacobina fica entre Patos e Paulistana, tá correto. Fica entre Patos e Paulistana. Eu passei 3 vezes em Jacobina. As 2 primeiras vezes a estrada ainda era de pissarra. Era um trecho de pissarra grande, viu? Eu lembro demais. Viu? Aí a última que eu passei uns 4 anos, galerinha, vamos dizer assim, já era asfaltada, né? Que é a estrada que vai de Picos para Petrolina. De boa? Tio, a Constituição tem um período para ser trocada ou renovada? Eriquinha, o ideal é que não o seja. Porque quando a Constituição é trocada, é porque teve uma instabilidade política. Ou um golpe, ou um regime autoritário. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América, o ZEUA, é um exemplo de um país que teve uma estabilidade ao longo do tempo. Notadamente, eles têm a Constituição
que é a Constituição de 1887. E a mesminha em 2022. Mas vou dizer mais ainda, porque a Constituição, ela permite algumas reformas, chama emenda constitucional. Emenda constitucional. E a Constituição dos Estados Unidos deve ter tido menos de 50 emendas em 200 anos. Menos de 50 emendas, ou seja, mudanças na Constituição em mais de 200 anos. Dá 250 aí, Júnior. Bota 2022 menos 1787, galerinha. Faz conta aí, povo. 2022 menos 1787. 235 anos, velho. A Constituição deles tem, ó. 235 anos. Eles têm menos de 50 emendas. Ei, Júnior, procura aí para ver quantas emendas constitucionais a nossa Constituição tem. Eita, rapaz, essa daqui é para você ficar abobalhado, viu? Quantas emendas constitucionais a Carta de 88 já tem? Já vi aqui, ó. 111 emendas. Ah, papai! Olha, a nossa Constituição ela é uma menina se comparada à Constituição dos Estados Unidos, olha. A Constituição dos Estados Unidos já tem 235 anos. A nossa, galerinha, tem 34 anos. Quando a dele estava fazendo 201 anos, a nossa estava nascendo, que foi em 88, olha. Quando a dele estava fazendo 200 aninhos, a nossa estava nascendo. De boa? E a Eriquinha já pesquisou. Tio, os Estados Unidos, a Constituição dele tem 27 emendas. Caramba, velho. Isso é uma estabilidade política. Deu para ver? E a nossa aqui no Brasil, olha, nós já temos 111 modificações profundas na Constituição. Velho. Infelizmente, viu? Infelizmente. Vamos passar, viu? Vamos passar. Tá aí o Dutra assumindo, meu amigo Eurico Gaspar Dutra. O Dutra era casado com a dona Santinha. Quem mandava em casa era igual lá em casa. Quem manda é a patroa. Eita, rapaz. Quem mandava era a dona Santinha. No Palácio do Catete era a mulher, viu? Dizia que o Dutra chega e baixava a guarda para ver. Talvez sob influência dela, foi criado o Serviço Social da Indústria e do Comércio, importante SESC e SESI. E sob influência dela, que queria moralizar as coisas religiosas, moralizar as coisas públicas no país, cassinos foram proibidos desde aquela época. Viu, Jacobina? Desde aquela época. Eu sei que aí em Jacobina, igual em São Raimundo, em Coronel José Dias, tem aquele lugar que tem o jogo de baralho, tem o dominó, tem a apostazinha ali, mas não é um cassino. Cassino? Os brasileiros têm que ir para os Estados Unidos, velho. Antes era o inverso, eles vinham para o Copacabana Palace, que lá tinha um cassino dos mais tops do mundo. O Dutra mandou fechar. E, sob influência da dona Santinha, católica fervorosa, ela exigiu e o presidente construiu uma capela no Palácio do Catete.
Não era para ter. Porque se a Constituição estabelece o Estado laico, não era para ter, evidentemente, lá no Palácio do Catete, uma capela católica, velho. Não era. De boa? É, meu amigo. Mas tinha, a mulher que manda. Vou passar a imagem, viu? Tá aí o Palácio do Catete, é chamado Palácio das Águias, no Rio de Janeiro. Extinguido, será que está correto? Extinto, né não? Extinguido o jogo em todo o Brasil, aí nessa manchete do jornal O Globo, viagem noturna ao mundo da batota, o Globo visita, não sei o que, dos cassinos. Está aí extinta todas as modalidades de jogos de azar em todo o território nacional. Eu acho que hoje é um desserviço, inclusive porque nós temos, e cria-se dessa forma, muito mais jogos ilegais, do que a possibilidade de o governo arrecadar. É péssimo, eu acho, para o Estado. Proibia os cassinos porque o povo se endividava, tio. Olha, a justificativa que ela falava que era por causa disso, mas eu acho que não tinha relação com a dívida do povo, viu? Tem os que se viciam aí, ainda hoje tem, né? Deixa eu passar. Política externa, nós já falamos do completo alinhamento com os Estados Unidos. Eu prefiro dizer que é uma subserviência, que nós não tivemos nenhum outro governo numa completa vassalagem aos Estados Unidos que nem o Dutra. Não teve na nossa história igual o presidente Dutra, viu? Nós rompemos relações diplomáticas com a União Soviética, nós fizemos um acordo militar com os Estados Unidos, nós vamos montar uma ONU das Américas sob a batuta dos Estados Unidos, e nós vamos receber o presidente R. Truman com todas as honrarias, benesses que poderia ser dada. Bacaninha? Uma curiosidade é que o embaixador brasileiro na ONU, em 47, era um democrata, um diplomático, um republicano chamado Oswaldo Aranha. E foi na época dele que surgiu o Estado de Israel. Ele presidiu a sessão. O Estado de Israel. E quando nasceu o Estado de Israel ali em 48, nós tivemos um problema. Porque a ONU esqueceu, ou não quis, ou protelou, ou de certa forma, não quis criar o Estado dos palestinos. O problema é que os palestinos, seguidores do Islã, estavam lá desde a década de 640 da era cristã. Muito tempo, velho. E de repente, do dia para a noite, foi criado um Estado para os judeus. E os palestinos que estavam lá foram obrigados a sair para dar espaço aos judeus. Eu sei que um dos fatores tinha sido a problemática do Holocausto, na Segunda Guerra. Tinha sido porque os judeus estavam espalhados pelo mundo, formando uma nação, mas não tinha Estado. Mas era para ter criado o Estado palestino para os árabes palestinos. O resultado, fatality que você tem até hoje, velho. Fatality que nós temos até hoje. De boa? Deixa eu passar a imagem. Tá aí o Dutra sendo recebido nos Estados Unidos. Tá aí, ó. Presidente norte-americano recebendo o presidente do Brasil. Respeite e recepção deles para nós lá, viu? Respeite e recepção deles para nós, viu? Aqui dentro, como reflexo da política externa,
foi cassado o registro do Partido Comunista e cassado os mandatos deles também. Ocorreu intervenção em sindicatos, a Central Geral dos Trabalhadores foi fechada e tinha deputado e senador que dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha a subserviência, galerinha. Olha o absurdo, velho. Como se nós não tivéssemos condições de caminhar, de ter soberania. O que é bom para o Zé Uá é bom para El Brasil. E tá aí, nessa capa de revista, Nosso Século, Dutra tomando um cafezinho, com duas figuras segurando a bandeira. Uma a bandeira do Brasil e outra a bandeira dos Estados Unidos. Então tá aí um resumo da política externa do Dutra, tendo reflexo na política interna. Rompemos com a União Soviética, já vimos, rompemos diplomaticamente com a União Soviética, recebemos o presidente R. Truman, presidente dos Estados Unidos, uma boa recepção, e eles receberam nós lá, marmió ainda, viu? Marmió ainda, eles vieram aqui em 47 e o Dutra foi lá em 48, olha aí, ó. Olha o carnaval que eles fizeram para nós, viu, velho? Desfile militar, tocando música. Ih, show, galerinha. E tá aqui o Dutra, ó, com a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos nesse carro aberto aí, ó. Aquele mesmo carro que levava o John Kennedy, se eu não me engano, viu? Eita, rapaz. Deixa eu passar. Reflexo da relação com os Estados Unidos é a política econômica liberal. De novo, liberal. E ela foi liberal de 46 até 48. Liberal de 46 até 48. De boa? Deixa eu voltar ali. Essa fotografia aqui, Érica, é uma fotografia nos Estados Unidos. A Casa Branca liberou recentemente uns arquivos secretos. Essas fotografias são de arquivos deles, massa. Ela mostra lá, olha, o Congresso norte-americano. Deu para ver, ó. Batman, velho. Batman, viu? Rapaz, aí a avenidaça aí que tá recebendo o presidente do Brasil, viu? Vou passar. Com os trabalhadores, para conter a inflação, vamos conter os salários. O salário mínimo tinha sido criado pelo Vargas. O valor dele era de $100. A nossa moeda era o cruzeiro, mas era $100. Eu estou lhe dizendo que o Dutra congelou os nossos salários. E essa abertura era demonstrativa desse atrelamento com os Estados Unidos. Inclusive, as empresas estrangeiras sediadas no Brasil. Olha uma que está chegando no Brasil vendendo o Elixir da prosperidade. O Elixir da longa vida, Coke. As empresas estrangeiras vão poder mandar de volta para os seus países sede todo o lucro que tiver aqui. Importamos muitas bugigangas, principalmente plástico. Aqui passou a ser um festival de plástico, produtos que vinham dos Estados Unidos e de sucatas inglesas. Na verdade, nós tínhamos ganhado muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial exportando. E os países deviam ao Brasil $800 milhões em reservas cambiais. Muito real. O Dutra gastou quase tudo, velho. Só deixou em caixa 72 milhões. Gastou tudo, velho, tudo. E, notadamente, nós vamos ter um déficit na balança de comércio. As nossas exportações diminuíram, as nossas importações com essa abertura aumentaram, e, evidentemente, que essa abertura permite a entrada de produtos norte-americanos, e você vai dizer que nós estávamos numa espécie de americanização da economia brasileira. E quem defendia isso era a UDN, velho. Era a UDN. Então o Dutra vai ser visto como um entreguista.
está entregando a riqueza nacional aos interesses yankees norte-americanos. Faça o print dessa parte aí, por favor. R$ 1 na tela, meu amigo Dom Júnior. Acelerar um pouquinho, né? Vou mostrar algumas imagens. Voltando, ó. Olha aí, o produto interno bruto cresceu sobremaneira, principalmente a parte industrial, inclusive entrando empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas. Mas olha o salário, olha. Olha o achatamento salarial com o Dutra de 46, ó. Ó céu, ó vida, ó azar, ó derrota. Era como se você fosse viver com um salário de R$ 200. Peleja. Já o Vargas deu um aumentozinho, depois o Vargas deu outro aumentozinho para tentar fazer uma recuperação do salário que tinha sido corroído pela inflação. Tá aí um pouquinho da americanização da economia brasileira e da cultura também, viu? Que quando você consome uma Coca-Cola, você não está consumindo só o líquido da Coca-Cola. Está consumindo a cultura do American Way of Life e a concorrência dela com o Guaraná Antártica, né? Nosso Guaraná Antártica. Olha aí o Aeroílis, março de 52, as empresas norte-americanas vendiam para o Brasil. Aqui a Willys, depois vai ser comprada pela Ford, vai ser chamada depois de Rural. A Ford depois. Olha o Todinho, galerinha. Olha o Todinho aí, olha. Depois a chegada da Nestlé. Fabricar aqui também, viu? A Nestlé, fabricar aqui. O rádio e a TV. Olha a curiosidade, ó. A TV, velho. Se vendia TV, essa propaganda aqui é de 1949. Sabe quando é que a nossa primeira TV foi inaugurada? A TV Tupi do Assis Chateaubriand, só em 50. Tio, quer dizer que se vendia televisão no Brasil, as pessoas compravam sem ter transmissão de televisão. É isso mesmo. Era a facilidade que havia da venda de produtos norte-americanos, principalmente no Brasil. A General Electric, a GE. Passando, tá aí as vestimentas agora à forma norte-americana, bacaninha, mulher usando calças, os balangodango da minha amiga Carmen Miranda lá na Broadway. Olha, o Chiclet Adams são propagandas dos anos 40, viu? Todas dos anos 40. O sabonete Lifebuoy ainda hoje está no mercado, esse daí, ó. Velho. Passando mais... Lux Luxo também, todos norte-americanos, com propaganda de artistas norte-americanas. Claro, a Carmen Miranda não foi diferente. De Nova York direto para o Brasil. A dona Santinha conseguiu, vamos dizer assim, moralizar, viu, as coisas aqui no Brasil. Eita, rapaz. Aí, em 48, depois de muitas críticas da abertura, aí o presidente disse, pois vamos fazer um plano de governo.
Vamos fazer um plano. A Rússia já teve, os Estados Unidos já teve, a Alemanha teve com Hitler. Nós vamos fazer com metas para serem atingidas. Então, é um plano com metas. De novo, é um plano com metas. Que metas? O governo vai investir no setor de saúde, potencializar a produção de alimentos, de transporte e de energia, como dizia meu irmão. Salto nesses setores de saúde, alimentação, transporte e energia. Top, velho, top. Tá aí o nosso plano Salte, a ideia de fazer um grande desenvolvimento no país, nos setores que eu estou licitando. Quando o Dutra sair em 51, galerinha, a galerinha vai ridicularizar o plano Salte, vai dizer, olha, o plano Salte foi tanto sucesso no Brasil que o povo continuou doente, passando fome, andando a pé e no escuro. Ixi, Maria! Mas nós tivemos algumas obras importantes. A Via Dutra, ligando o Rio a São Paulo, e a usina de Paulo Afonso, também inaugurada pelo Dutra. Então, Dutra estava mais próximo de dar o peixe ao UDN, nessa charge aí do Nassara, do que do partido dele, o PSD. Ó. O Plano Salte e algumas obras importantes, Rio-Bahia, a São Paulo-Rio, que é a Dutra, a usina de Paulo Afonso, foi construída aí pelo Dutra, está aí a construção da Dutra, Via Dutra, liga o Rio, capital do país, a São Paulo, capital econômica do país. De boa? Depois foi duplicada. A construção da usina de Paulo Afonso, pai. O candidato do Dutra era o ministro das obras, o Cristiano Machado, mineiro Cristiano Machado. Eu conheço essa usina hidrelétrica hoje construída, né? Concluída. Conheço essa usina aí, bem pertinho tem uma ponte que o Dom Pedro II mandou construir, viu? Top a ponte. A Copa de 50 foi no Brasil, galerinha. A última Copa do Mundo tinha sido em 46, não teve. Os países estavam saindo da Segunda Guerra Mundial. Em 42 também não teve, porque ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial, meus pimpolhos. E a última Copa tinha sido no ano de 38. Tinha sido na França, não sei quem ganhou, mas tinha sido na França. E a Copa de 50, o governo brasileiro construiu 4 mega casas de espetáculo do futebol. 4, viu, Jesquinha? 4. Foi o Maracanã, como você está vendo aí, ó, da final. Foi o Maracanã, o Mineirão, que depois gerou o Mineiraço, aquele 7-1 em cima da Alemanha, não. Nós que ganhamos da Alemanha, não foi? Nós que perdemos da Alemanha, né? 7-1, ó, lapada. Minha nossa. Foi o Maracanã, o Mineirão, o Beira Rio, no Rio Grande do Sul, e a Fonte Nova, em Salvador. 4 grandes casas de espetáculo. O Brasil foi para a final da Copa com o Uruguai. E nós estávamos empatando com o Uruguai. E como o Brasil tinha feito a melhor campanha, o 1-1 dava o título à seleção tupiniquim. O Giglia, atacante uruguaio, fez o gol aos 40 e poucos do segundo tempo. Ó céu, ó vida. O Maracanã dava para ouvir uma agulha caindo ao chão. Pense na tristeza. Pense na tristeza, viu, velho? Foi o famoso Maracanaço. O uruguaio silenciou 210 mil torcedores e ganhou o bi. O Brasil teve que esperar para 58 com o Pelé,
no governo do Juscelino. Em 62, com o Pelé e Garrincha, no Bi. Em 70, no México Coração, México tricampeonato. Em 94, com o Bebeto e Ramário. E em 2002, com o Rivaldo e Ronaldo. Rivaldo e Ronaldo, viu? Esse ano nós tem Copa de novo, já tá na hora, né? 20 anos, já tá na hora, viu? Eita, rapaz, olha, nós estamos encerrando a primeira parte da aula, galerinha. Nós vamos para aquele intervalo de 20 minutos, Júnior. 20, 15, 20. Vamos para 20 minutinhos, viu? Que é para poder reabastecer aqui a garrafinha de água, nós tomar um cafezinho com bolacha e poder retornar assim, fortalecidos, né não? De boa, galerinha, deixa eu ver aqui, Baixa Grande, alô Ribeiro, alô Juazeiro, alô Jacobina. Jacobina, sejam bem-vindos, viu, Jacobina? De boa? Galera de Miguel Leão, galera que está aos vivos, e Isaías Coelho, a gente volta já já.